Graça e paz, abençoados. Abençoados, o texto da palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 11, que diz assim: É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui diz que o justo viverá pela fé. Entendemos que nós não temos justiça própria, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então nós vamos ver como é que nós somos justos. Nós somos justos porque a palavra do Senhor diz aqui que o justo viverá pela fé. E nós entendemos que é as Escrituras que previu que Deus justificaria pela fé os gentios. Então, pela fé, as Escrituras já tinham previsto que Deus, esse Deus poderoso, ele ia justificar os gentios pela fé. Pela fé que nós somos justificados. A justiça não provém de nós mesmos, mas da fé. Essa fé em que Jesus ele é o autor e o consumador. Então o justo ele viverá pela fé, por causa que a Escritura previu, fez esta previsão que o justo ia viver pela fé. Então a Escritura tendo previsto, presta atenção nisso aqui, tendo a Escritura previsto que o justo viveria pela fé, seria justificado as Escrituras, pela fé nós seríamos justificados. Então nós podemos aqui entender que Deus pronunciou primeiro o Evangelho a quem? A Abraão, para mostrar que nós, os gentios, seríamos justificados pela fé. A fé, é claro, que em Cristo Jesus. Então nós passamos a ser justos quando nós temos a fé em Cristo Jesus. Então o justo ele vive pela fé, porque a Escritura previu isso, que os gentios seriam justificados pela fé. Então, abençoados, como foi pronunciado o Evangelho a Abraão, o que aconteceu? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando nós cremos em Deus, isso é imputado para a justiça. Mas para ser imputado para a justiça é preciso o quê? É preciso crer em Deus. Aí para Deus nós passamos a sermos justificados pela fé. Veja que Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E Deus disse para Abraão: em ti, Abraão, olha só, no versículo 8, no final do versículo, o Senhor disse para Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Foi isso que Deus falou para Abraão. Por quê? Porque Abraão creu em Deus. Então todos aqueles que creem em Deus certamente serão justos, porque são justificados pela fé em Cristo. Não é difícil de entender isso. Veja que, como Deus falou que em Abraão todos seriam abençoados, todos os povos seriam abençoados, então o Senhor diz que os que têm a fé, aqui na Bíblia está dizendo que os que têm a fé são filhos de Abraão. Então isso é a garantia de nós sermos justos, como Deus justificou Abraão, porque Abraão creu em Deus. Quando nós cremos em Deus, Deus nos justifica. Você se torna justo por crer em Deus. Então isto é a garantia, amados e queridos, que as Escrituras nos dão. Porque isso aqui já estava o quê? Já estava previsto. Então, como todas as famílias seriam abençoadas em Abraão, então os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é da fé, então você é abençoado com o crente Abraão. As bênçãos que Abraão teve lá no antigo pacto, você também pode ter. Por quê? Por causa que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E veja que a palavra do Senhor aqui diz que o justo ele vive pela fé. Olha só, fala que o justo ele vive pela fé
E nos mostra que todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isso é incrível, né? Então nós não precisamos estar debaixo das obras da lei. Mas nós, com certeza, não estamos debaixo das obras da lei, porque os que estão debaixo das obras da lei, diz aqui a palavra, que maldito todos aqueles que não permanecerem em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los, porque o homem não tem condições, não tem capacidade de praticar todas as obras da lei. São 613 entre mandamentos e ordenanças. Quem é que conseguiria, amados, cumprir 613 mandamentos e ordenanças? Então Jesus veio e cumpriu tudo isso para que nós sejamos abençoados como o crente Abraão. Você é abençoado, mesmo que você não vai cumprir esses mandamentos, que não é para você, porque você é gentil, mas para Deus você já está justificado por causa da tua fé, que o justo vive pela fé. Queridos e amados, veja que todos que são das obras da lei estão debaixo de quê? Da maldição. Agora, veja só. Por que estão debaixo de maldição? Veja só o que diz o versículo 11. Olha, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Então pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não adianta querer ser justificado diante de Deus pela lei. Se nós queremos ser justificados diante de Deus pela lei, nós não vamos ser justificados. Mas hoje se prega muito mais o que? A lei. Mas nós estamos debaixo da graça. A graça não é só favor imerecido. A graça é a presença real de Deus nas nossas vidas. É a presença do Senhor nas nossas vidas. Por isso, amados e queridos, todos, pois, quanto são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque não vive pela fé. É crendo em você mesmo, no que você pode fazer. Então você se torna alguém debaixo de maldição, porque você não vai conseguir cumprir todas as obras da lei. Então você precisa viver pela fé, porque Jesus já venceu toda a lei por você. Ele não precisaria vencer nada por ele. Ele venceu por mim e por você. Então veja, queridos e amados, a Bíblia diz que a lei não procede da fé. Ora, a lei não procede da fé. Então a lei não procede da fé. Se você vive da lei, você não é justificado pela fé em Cristo. Para você ser justificado pela fé em Cristo, você precisa crer que Jesus foi quem cumpriu a lei, que Jesus é poderoso para te dar a vitória. Então você confia no Senhor e vive, né, debaixo da lei de Cristo. Porque a lei de Cristo está escrito lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2. É ali que está escrito sobre a lei de Cristo, dizendo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Na lei de Cristo é diferente da lei de Moisés. A lei de Cristo é: se teu inimigo tiver fome, você vai matar o teu inimigo, vai deixar ele morrer de fome? Não, você vai dar de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então isto é a lei de Cristo. Nós, como cristãos, nós temos que viver a lei de Cristo, não a lei de Moisés. Quer aplicar para nós a lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés que é aplicada para nós, é a lei de Cristo. Veja que o justo vive pela fé, amados e queridos, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque o que aconteceu? Jesus se fez maldito por nós. E ele se fazendo maldito por nós, ele nos resgatou da maldição da lei. Porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro para quê? Para nos resgatar da maldição da lei. Eu e você, nós fomos resgatados da maldição da lei. Por isso que nós somos abençoados com o crente Abraão, como aqui está escrito. Então, amados e queridos, as bênçãos de Abraão chegassem até nós através de Jesus. Por isso que chega até nós, através de quem? Através de Jesus. Então nós recebemos pela fé o Espírito da promessa. O Espírito Santo está em nós por causa de Jesus. Por causa da morte de Jesus, para nos resgatar da maldição da lei. Por isso que hoje nós somos cheios do Espírito Santo. Isso é uma simples palavra para que você possa então entender que você é abençoado
com o crente Abraão. Você tem as bênçãos em Cristo Jesus, porque Deus te resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito. Jesus se fez maldito por mim e por você, e nos resgatou da maldição da lei. Não tem um cristão que é amaldiçoado. Todos os cristãos são abençoados. Se não for abençoados, não é cristão. Eu não estou falando das coisas que passamos nessa vida, porque isso todos passam, porque nós estamos nesta vida, nós estamos neste mundo, e neste mundo nós passamos por todas as coisas, nós temos aflições, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você, meu irmão, você, minha irmã que está vendo esta live, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, e você é mais, minha irmã, do que vencedora em Cristo Jesus. Essa é a palavra, que Deus continua aí abençoando a vossa vida em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida, né, irmão Carlinhos, né? Que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. E os demais irmãos que estão nessa live, que Deus continue abençoando a tua vida. Eu termino por aqui e digo: paz seja com cada um de vocês, que a paz de Deus esteja sempre em vossos corações. Graça e paz.